gravada, né? Então as pessoas vão poder estar aí vendo e conversando e interagindo. É, Uhum. Marici Meirelles, ela é economista, tem MBA em marketing, ela já atuou em grandes multinacionais, né, como o Banco HSBC. Hoje ela trabalha na Ingo, que você fala, Marici? Chama Enso, é uma gestora de patrimônio. Enso. Isso é uma gestão de patrimônio e ela presta consultoria, né, para o planejamento financeiro e pessoal das pessoas, né, buscando a saúde financeira. Quem nunca? E a gente é tão pobre nisso, né, Merici? Quer dizer, a gente não tem uma educação financeira, a gente tem uma série de crenças que dinheiro é sujo, que quem é Nossa, rico não vai para o é, céu, enfim, e a gente não olha para isso, né? E é uma é, parte tão fundamental na nossa vida, né? Esse dinheiro é. está o tempo todo, né? Então, na verdade, é isso, Ingrid. Eu sempre converso bastante com as pessoas sobre isso. Hoje está se falando muito na questão do planejamento financeiro, mas o planejamento financeiro pessoal, infelizmente, ainda é muito pobre aqui no nosso país, né? Porque é exatamente isso que você falou, a gente não recebe educação financeira. Agora, né, esse ano passado que começou da grade curricular obrigatória do ensino fundamental. Então, essa geração de Verdade, eu não crianças sabia disso, que é notícia um boa. super avanço, é um super avanço. Então, a gente tem agora, né, na grade curricular de escola, educação financeira, que é super importante, porque por mais que você, dependente do que você escolha como profissão, você vai precisar saber lidar com dinheiro, né? Pelo menos com o seu, né? Com o seu salário. Não, com o seu dinheiro, justamente, né? Compra uma casa ou compra uma bicicleta? Sabe aquela coisa que a gente fala? Eu não sei se eu compro uma casa ou se eu compro Vamos uma comprar os bicicleta. dois. Exato, mas como comprar os dois? E será que vale a pena? Não vale? Como é que eu me preparo para a minha aposentadoria, né, lá na frente? Né? Como é que eu me preparo para os imprevistos da vida que podem acontecer? Então, para eu poder ter liberdade financeira, né? Na verdade, tudo isso é o mais importante. O que a gente fala de liberdade financeira? É você ter uma renda suficiente que te dê liberdade para usar o seu tempo e o seu dinheiro da maneira que te convém. Você não está amarrado ao dinheiro, fazendo às vezes uma coisa que você não gosta, exercendo uma função que não te dá prazer. Então, quando você se planeja financeiramente, você tem isso como benefício, né? Poder fazer escolhas, né? Porque o dinheiro, você já conseguiu se organizar financeiramente. Então, o planejamento financeiro, na verdade, ele traz essa ferramenta para a nossa vida, né? Como lidar com o dinheiro, os jovens principalmente, porque a gente sempre fala isso, né, no planejamento financeiro. A única educação financeira que nós recebemos é a que nós tivemos em casa, né? Porque não tinha na escola. Então, Exato, como muito. então, se meus pais lidavam bem com dinheiro, se não lidavam bem com dinheiro, a gente tem muito disso dentro de nós. A gente muito provavelmente vai fazer parecido, ou se você teve algum trauma com a relação como a sua família lidava com dinheiro, você vai fazer o extremo oposto. Mas, de qualquer maneira, é muito comum que a gente encontre um desequilíbrio nisso, né? De como a pessoa lida com as finanças. Então, a educação financeira, e quando a gente faz um planejamento financeiro, automaticamente a gente está sendo educado financeiramente. Então, muitos mitos e muitas crenças que a gente tinha do passado, que a gente traz da nossa família, quando você recebe esse tipo de trabalho, você vai mudando a sua maneira de enxergar o dinheiro, né? E aí vai ficando tudo mais fácil. Então, realmente é uma coisa bem importante. Na visão sistêmica, né, o dinheiro ele quer ser visto, porque ele é energia. Ele quer ser bem gasto, ou seja, gasto com coisas, retribuindo com equilíbrio, né, o que você recebeu. E ele quer ser visto com uma energia positiva, né? Então, se ele não é Exato. visto, ele vai embora, ou ele nem chega, né? É, Então, na verdade, é bem isso que você está falando. E o dinheiro é aqui, a gente muitas vezes, a maioria das pessoas, nós somos escravos do dinheiro. Nós trabalhamos pelo dinheiro. E tem que ser justamente o contrário. O dinheiro é que tem que trabalhar para nós. Ele é o nosso trabalhador, não nós que trabalhamos para ele.
Muito né? Então, interessante. é justamente o contrário, né? Então, eu me planejo financeiramente de uma maneira que o dinheiro trabalhe para mim. Ele vai ficar rendendo lá no banco, né? Ou na sua aplicação financeira, seja lá qual for, ele vai ficar rendendo e trabalhando para você. Não você correndo todo mês para trabalhar que nem um doido para o final do mês você pagar a conta, porque o dinheiro está sendo seu, você está trabalhando para ele. Né? Eu preciso trabalhar para pagar a conta no final do mês. Não, tem que ser o contrário. Né? Eu me planejo de tal forma que meu dinheiro está lá investido bonitinho, está rendendo, e ele é que está trabalhando para mim. Eu que estou falando o que ele tem que fazer. Ó, fica nessa situação, ó, fica naquela, eu quero que você renda tanto, agora eu quero que você renda aquilo. Então, ele está trabalhando para você, você dá as ordens. Né? Então, a gente precisa fazer essa inversão. Né? E isso é uma mudança realmente de mindset, é uma mudança de como a gente enxerga e qual é a importância que o dinheiro tem na nossa vida. Né? Você falou uma coisa muito interessante, assim, nos processos de coach a gente toma muito cuidado com falar, né? E as pessoas falam assim, eu quero segurança financeira. Aí eu falo, olha, você pode ter aí um emprego público que você ganha R$ 1.000 por mês, e isso vai te dar segurança financeira, né? Mas aí entender a liberdade financeira, de você fazer as escolhas, né? É Eu quero escolher isso. isso e eu tenho, ou aquilo, não segurança, né? Então é bem Exatamente. assim de falar mesmo. E a gente só consegue segurança quando a gente não está escravo do dinheiro, né? Mas ele Exato, por está isso que a gente para usa essa expressão, por isso que a gente, exatamente, é por isso que a gente usa essa expressão da liberdade financeira. Eu sou tão livre financeiramente que eu posso fazer escolhas, né? E não é Então, escolhido. essa é a ideia. E assim, nunca é tarde, né? Nunca é tarde. É lógico que, como muitas coisas na vida, quanto mais jovem a gente começa, mais benefícios nós temos, porque o tempo está sempre a nosso favor quando a gente fala de finanças, né? Mas nunca é tarde para você começar e nunca é tarde para você mudar a maneira como você enxerga o dinheiro na sua vida, né? Então, isso é uma coisa realmente bem importante. É um trabalho muito gostoso, eu gosto muito. Ai, que delícia. E assim, é uma necessidade muito latente, porque a Nina, que fez a live hoje, no começo da tarde, né? Uhum. E ela falando da carreira dela como empresária. E ela Sim. virou e falou que hoje o que ela sente mais necessidade, ela mexe com administração, com compras e relação com o cliente de uma indústria, então ela cuida de toda essa parte, inclusive financeira. Ela disse que a maior dificuldade dela é de fazer um planejamento financeiro. Né? Todo o know-how que ela tem e tudo mais, ela disse que é uma coisa realmente que dá uma dificuldade. A gente precisa de alguém nos assessorando para ensinar É um isso. desafio, é um desafio realmente, porque às vezes a gente fala que o planejamento financeiro, Ingrid, na verdade, das empresas é um pouquinho diferente de quando a gente fala de planejamento para pessoas e famílias, né? Tem um enfoque um pouco diferente aí entre essas duas vertentes. Mas quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente está falando de que o planejamento, a gente fala finanças, finança é racional, finança é matemática. 2 mais 2 é 4, eu ponho aqui, vai render tanto, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Mas a gente se engana profundamente. O planejamento financeiro, ele é 90% comportamental e 10% matemática. Uau! Porque é uma loucura isso, porque o papel, as planilhas de Excel que nós, planejadores, temos de monte, né? E aplicativos de monte, é uma maravilha. Ele aceita tudo. Só que para a pessoa colocar aquilo em prática? Né? Tudo que a gente está planejando, toda aquela visão que ela tem do dinheiro, que ela traz lá da família dela, que agora ela tem que fazer mudanças que estão lá há muitos anos ali dentro, de como ela gasta o dinheiro, né? Quando ela recebe o dinheiro, o que ela faz com ele, que destino ela dá para aquele dinheiro, né? Então, assim, por mais que você desenhe direitinho todo o planejamento, é uma mudança comportamental, em muitos casos, eu diria que a grande maioria deles, grande. Então, é um trabalho que não é da noite para o dia, né? A gente tem aí um trabalho junto, planejador, cliente, para que esse cliente, junto conosco, a gente tem um trabalho comportamental muito grande por trás.
para que essa pessoa mude a maneira como ela lida com o dinheiro, e aí sim aquele planejamento sair do papel e se tornar realidade. Né? Então, o ramo da economia comportamental, por exemplo, um ramo do setor econômico, né? A gente fala da ciência econômica, que é muito importante. Hoje, nós economistas estudamos muito, porque a gente já percebeu que a economia, né, a ciência econômica, não é mais com mais, e menos, mais com mais dá mais com menos dá menos. Não é isso. Ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência absolutamente comportamental. E isso, na verdade, foi descoberto. Se eu te falar que foi perto da década de 60, você não vai acreditar que até então os economistas é uma ciência exata. Né? Aí eles foram ver que a realidade não é bem essa. Mas, enfim, esse aí é um papo para uma outra história. Hoje eu te trouxe, eu fiz o convite para falar sobre o Pix. Que, Isso. assim, primeiro é a moda, né? O lançamento do ano é o tal do Pix. E aí, aí você vê um monte de coisa, né? Teoria da conspiração. Nós brasileiros estamos ficando craques na teoria da conspiração, né? Se o banco não vai cobrar nada, onde já se viu o banco não cobrar nada? Né? Não pode ser bom. Gente dizendo que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Gente dizendo que não é bem assim. Então eu falei assim, vamos pegar alguém, né, que possa falar, não só como usuária, mas falar para... Eu já ouvi também que tem Pix que o fornecedor, a empresa paga e o consumidor não paga. Então, tem uma série de situações como essa. Então, quando a gente está falando para empresárias de todos os portes, e toda empresária também é uma consumidora, né? Exato, então, claro. Trazer um pouquinho disso, dar uma acalmada, uma clareada, e palco é seu. Então, vamos lá, gente. Vamos falar um pouquinho sobre o Pix. Para começar, o que é o Pix? Né? Muitas pessoas ainda não sabem. Pix aqui, Pix ali, Pix para lá, Pix para cá. E, afinal de contas, o que é isso? Tem banco que dá nome diferente, PicPay, Six, não sei o quê, de Pix. Então, fica uma confusão. Na verdade, o Pix é um meio de pagamento que foi criado pelo Banco Central do Brasil. E as instituições financeiras se credenciam e oferecem esse serviço para os seus clientes. Então, ele é um meio de pagamento, como é a TED, como é o DOC, como é pagar um boleto. Então, é uma maneira de você fazer pagamentos, transferências de valores e recebimento de valores. Então, a mesma coisa que você fazia, você continua fazendo uma TED, um DOC, agora você faz um Pix. Então, é um meio de pagamento onde você transfere dinheiro. Primeira coisa que eu acho que é importante, o Pix foi criado pelo Banco Central do Brasil, que é uma instituição seríssima e muito bem vista no mercado financeiro do mundo todo. Vou falar uma coisa para vocês, se tem uma coisa que é regulamentada nesse país, é o mercado financeiro brasileiro. Uau! Ele realmente é sério. Lógico que todo lugar tem suas falcatruas, né? Todo lugar. Mas o mercado financeiro brasileiro ele tem uma regulamentação séria, tem órgãos que regulamentam, tem auditorias muito sérias por trás de todas as instituições financeiras. Então, é realmente uma coisa que é levado muito a sério no nosso país, a regulamentação do mercado financeiro. E como esse meio de pagamento foi criado pelo Banco Central, não é que o Itaú criou o Pix, o Bradesco criou o Pix, não é nada disso. Eles simplesmente fornecem essa ferramenta para os seus clientes. Mas isso é uma ferramenta... Obrigado por fornecer? Ele não é obrigado. Por exemplo, tem algumas instituições financeiras que nessa primeira etapa de criação do Pix ainda não entraram no Pix. Algumas cooperativas de crédito, algumas corretoras de valores ainda não entraram. Mas os grandes bancos, todos eles já participam do Pix, né? Então, o Pix é isso, ele é um meio de pagamento. Agora, o que ele tem de benefícios ou de características diferentes dos outros meios de pagamento que a gente já está acostumado, como a TED e o DOC? O Pix, quando você quer transferir um valor para alguém ou para uma empresa, a grande vantagem do Pix, ou uma delas, é que ele é disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, eu quero transferir um dinheiro para a Ingrid domingo, 3 horas da tarde. Domingo, 3 e 1, você está recebendo dinheiro na sua conta.
né? A TED e o DOC, você só pode fazer, né, em horário comercial, a TED até às 5 horas da tarde e o DOC até às 20 horas, alguns bancos um pouco mais tarde. E de final de semana você não tem como transferir dinheiro. Não. Então, essa é uma das grandes vantagens do Pix. Tá. A outra coisa que eu acho que é importante a gente falar, então, ele é muito rápido, em poucos segundos a pessoa já recebe o dinheiro na conta dela. Ele é versátil, então você pode pagar, você pode receber, você pode ser usado também como pagamento de conta, você pode ir lá com código de barras, você paga uma conta através do Pix. Mas lá na frente nós vamos explicar direitinho como que faz, né? Mas ele é muito versátil e ele é barato. Porque é o seguinte, o Banco Central, a ideia do Banco Central para tudo isso é facilitar ele, vamos dizer assim, usar a tecnologia a favor dos meios de pagamento, para que circule um pouco menos de dinheiro vivo na economia. Então, a ideia é que se use mais os meios eletrônicos para se fazer pagamento. Isso foi uma das razões principais para a criação do Pix. Mas Então, por qual motivo? Qual motivo? Qual o objetivo? muitas vezes pela segurança. O Pix, ele é muito seguro, ele é muito regulamentado. Nós vamos falar de segurança aqui um pouquinho mais para frente, né? Tá. Então, a possibilidade de baratear tudo isso. Porque o que acontece? A TED e o DOC, cada banco coloca seu preço. Não tinha uma regulamentação. Então, tem gente que não paga nada, dependendo da cesta de benefícios que você tem no seu banco, cesta de tarifas. Tem bancos que você paga super caro por isso. Então, o Banco Central ele resolveu unificar isso e, na verdade, democratizar o meio de pagamento. Porque como ele é de graça, de pessoa para pessoa, qualquer um pode usar, com qualquer conta bancária. Né? Então, por exemplo, eu tenho uma conta num banco, no Itaú, você tem uma conta no Bradesco, por exemplo. Eu não vou pagar nada para te mandar um dinheiro e você também não vai pagar para receber. Então, é uma maneira de democratizar os pagamentos e as transferências de valor. Né? Então, os bancos, nessa primeira etapa, então, essa é uma outra vantagem do Pix, a ideia é que ele realmente seja de graça nesse primeiro momento, e a ideia assim, é que ele seja de graça sempre, de pessoa física para pessoa física. Hoje, para tudo, ele não é cobrado. Qualquer transação que você faça, ele não é cobrado. Mas existe uma regulamentação no Banco Central que as instituições financeiras, no futuro, podem cobrar das pessoas jurídicas. A pessoa física nunca vai pagar, mas a pessoa jurídica, a instituição financeira lá na frente pode cobrar. Por exemplo, eu quero pagar um restaurante. Vou lá na conta, fiz uma refeição no restaurante e vou pagar através de um Pix a minha conta. Né? Hoje ninguém paga nada por isso, nem eu para pagar. O banco não me cobra para fazer esse pagamento e o banco também não cobra do restaurante por receber. Lá na frente, pode ser que os bancos cobrem desse restaurante por receber. A pessoa física nunca vai pagar, mas a pessoa jurídica lá na frente pode ser que pague. E aí cada instituição financeira vai poder instituir seu valor, mas a ideia do Banco Central, a regulamentação do Banco Central é que ele seja sempre bem mais barato do que é a TED e do que é o DOC. Justamente para que ele seja um meio de pagamento mais barato. Então, ele realmente, assim, para as nossas associadas, né, que são mulheres empresárias, por exemplo, que trabalham, que tem comércio, que tem prestação de serviço, que tem as maquininhas de cartão, que são um sócio, né? É um sócio a mais que essas empresas têm. O governo, às vezes você tem o seu sócio e você tem a maquininha de cartão de crédito como seu sócio, né? Você não é autônoma, não, você não é autônoma, não. Você acha que é autônoma. Você acha, né? Você pode ser majoritário, e olhe lá, né? Então, por exemplo, os pagamentos por cartão de débito, você não tem mais necessidade da maquininha para isso. E não tem a taxa, né? Então, você não paga mais taxa. Você não está pagando taxa. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um pagamento para você no cartão de débito, não tem necessidade do comércio usar o cartão de débito mais. A pessoa faz um Pix ali com o celular na hora e o estabelecimento recebe o valor da venda, do serviço ou do produto. Então, você já eliminou ali um sócio, que a gente brinca entre aspas, né? Que é essa maquininha de cartão de débito. Então, ele é uma grande vantagem.
né, também nessa questão. E aí, quando a gente fala também de segurança, porque muitas pessoas ficam meio ressabiadas, né? O brasileiro é desconfiado por natureza, aquilo que você estava falando no começo, né? Então, assim, mas o Pix é realmente uma ferramenta muito segura. Primeiro que, em alguns aspectos, ele vai funcionar com a mesma segurança que a gente tem para fazer uma transferência bancária. Tá. Uma TED ou um DOC, você não precisa lá colocar sua senha, às vezes a sua autenticador biométrico, às vezes um token, reconhecimento biométrico que eu acabei de falar. Então, às vezes, o Pix vai funcionar da mesma forma, né? Você vai, a sua instituição financeira vai te pedir alguns dados e algumas autenticações para que aquela transação seja efetivada. Então, isso é uma coisa. As transações do Pix, elas são todas criptografadas no Sistema Financeiro Nacional, que ele é operado pelo Banco Central. Quer dizer, não é só o banco que está transacionando que tem uma regulamentação. O Banco Central está criptografando todas essas transações. Então, ele não é regulamentado só pelo banco, né? O nosso Sistema Financeiro Nacional está por trás de tudo isso. Então, você tem uma dupla proteção aí, né? Ele tem uma outra coisa que chama motor antifraude, que isso é uma coisa que tem mais no Pix do que nos outros. Ele é operado aí pelas instituições financeiras, que são bancos, corretoras, fintechs, todas essas empresas que fazem transação bancária, eles têm esse motor antifraude, que na verdade ele permite identificar as transações que estão fora do seu perfil de usuário. Então, por exemplo, você está mandando um valor muito acima do que você costuma mandar, você está mandando vários Pix para a mesma pessoa num intervalo de tempo muito pequeno. Então, eles têm um sistema por trás onde eles bloqueiam isso por 30 minutos durante a semana, por 60 minutos no final de semana. Imagina, o Pix é para ir em segundos. Mas se ele identifica alguma transação muito diferente do seu perfil, ele vai bloquear. E se no sistema que acontece com cartão de crédito, né? Exatamente. Se a gente faz uma compra muito fora da linha, ele não autoriza. Coisa. E ele não vai autorizar também, a pessoa não vai receber. E aí ele tem um sistema que é como se ele emite um alerta para as outras instituições financeiras que também trabalham com Pix. Olha, este CPF ou esta chave Pix entrou no meu mecanismo de fraude. Então, se ela tiver outra instituição financeira, aqui, é como se eles fossem ficar de olho, deixa eu ver. Então, se ela for fazer alguma movimentação, deixa eu ver se está dentro do perfil que ela costuma fazer aqui na minha instituição, porque eu já recebi um alerta. Então, ele tem uma proteção muito grande por trás, né? Então, assim, ele bloqueia realmente todas as transações que estão fora do seu perfil. E assim, mesmo como é com a TED e como é com o DOC, eles conseguem rastrear toda a transação. Porque saiu de uma chave de segurança para uma outra. Como todo esse trajeto de dados que a gente chama, ele não é perdido na rede de dados. Ele é criptografado e ele está gravado no sistema financeiro. Então, você sabe de quem saiu e para quem foi. Né? Se acontece alguma coisa e o sistema jurídico, né? Um juiz pode pedir a quebra desse sigilo de transação financeira para saber o que aconteceu. Então, assim, não é que é uma coisa perdida que ninguém sabe para onde vai. Existe um rastreamento de todas uma tal de nuvem, né? Não existe isso. Então, ele de fato é uma transação segura. Mas veja bem, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA, a gente já viu isso, né? Porque vamos combinar que o brasileiro consegue burlar muita coisa. Então, assim, os mesmos cuidados que a gente tem com as nossas transações bancárias normais, nós vamos continuar tendo com o Pix. Não vai dar sua senha para ninguém. Nenhum banco liga perguntando de chave de segurança. Se eu pagar em dinheiro, eu corro o risco de ser assaltada, de perder o dinheiro, de uma série de coisas. Quer dizer, não existe nada 100% seguro, não, né? Exato. Mesmo botando debaixo do colchão, vai dar problema. Exatamente. Né? E o próprio Pix tem isso também, né? Ele tem essa vantagem de você não precisar andar com o dinheiro. Né? Um valor alto de dinheiro, por exemplo. Você pode ir em qualquer momento para o lugar que você está, você faz o Pix.
Agora, como fazer um Pix? Acho que algumas pessoas têm um pouco essa dúvida, né? Como que você faz um Pix? Ah, o que é o Pix? Ok, agora como que eu faço? Então, na verdade, ele foi criado também para ser muito fácil de usar. Então, através do nosso aplicativo, né, você tem um aplicativo da sua instituição financeira no seu celular e você vai cadastrar uma chave. Né? Você vai entrar lá, todo banco ou instituição financeira hoje em dia, você vai, a hora que você entrar lá na tela principal, já vai estar lá, cadastre sua chave, cadastre seu Pix. Você vai clicar aqui, é claro, volto a lembrar, você tem que estar no aplicativo do seu banco que você já usa, que você sabe que é o aplicativo verdadeiro do seu banco, o site verdadeiro do seu banco, porque isso pode acontecer com qualquer tipo de meio de pagamento. Então, você tem que estar dentro de uma conta confiável, né? Você tem que estar dentro do aplicativo do seu banco, ter certeza que você está no lugar certo, né? E eles não pedem nenhum dado seu, como senha, como qualquer outro banco. Você vai fazer uma TED, uma DOC, no DOC ninguém te liga pedindo a sua senha no Pix, é a mesma coisa, ninguém te liga pedindo nada disso. Então, você vai cadastrar uma chave. O que é uma chave? Uma chave de segurança pode ser o seu CPF, seu telefone celular, seu e-mail, o e-mail que você usa na sua empresa, algum dado pessoal seu esteja cadastrado no seu banco. Então, por exemplo... Eu vi um comentário de uma pessoa que ela falou assim, olha, não cadastre... Assim, os bancos pedem 3, 4, 5 chaves. É isso que eu ia falar agora. O que acontece? É isso aí. Como o Pix é gratuito, aí as pessoas falam, tá estranho isso, banco não faz nada de graça, né? Fato, o banco não faz nada de graça mesmo. Então, como eles não estão podendo cobrar pelo Pix, porque isso foi regulamentado pelo Banco Central, eles tentam fidelizar o cliente ao máximo para depois vender outro tipo de serviço. Tá. Então, você pode cadastrar até 5 chaves de segurança por instituição financeira. Né? Então, vamos pôr seu CPF, seu e-mail pessoal, seu e-mail de trabalho, seu telefone celular e mais algum outro dado seu. Se você colocar as 5 possíveis dentro de uma instituição financeira só, você está amarrado com aquela instituição financeira. Você vai ter que fazer tudo por lá. E é isso que eles querem. Eles ficam dando benefícios. Quanto mais chaves você colocar, mais benefícios vocês ganham. Mas por quê? Porque ele quer nos amarrar ali. Ao passo que eu posso criar, às vezes eu tenho 2, 3 bancos, ou uma instituição financeira, ou tenho uma cooperativa de crédito que eu uso na minha empresa, né? Então, o ideal é que você use uma chave por instituição financeira. Tá. Então, vamos supor, eu tenho uma conta no Itaú, eu tenho uma conta na Sicredi, eu tenho uma conta, enfim, no Bradesco. Então, eu uso o meu CPF, o outro eu uso o meu e-mail, o outro eu uso o meu número de celular. Porque aí você pode usar outros bancos, você não fica amarrado com aquele. Porque uma vez que você criou, está criado ali, você não consegue criar mais em outras depois que você criou as suas 5 chaves. E aí, para você tanto pagar quanto receber, você vai usar essa chave. Então, vamos supor, no meu banco, o banco que eu mais uso, eu cadastrei o meu CPF. Eu fiz isso. Então, aquele banco que eu mais movimento, a minha chave é o meu CPF. Então, quando eu preciso que alguém faça uma transferência bancária para mim, eu não preciso mais passar o número do banco, eu não preciso o número da conta, o número da agência, todos aqueles dados. Eu simplesmente passo o meu CPF. A pessoa vai entrar no banco dela lá, transferência bancária, vai estar lá Pix, ela só digita o meu CPF e dá ok, o dinheiro vai para mim. Então, você não precisa mais digitar, colocar todos aqueles dados. Então, esse é o objetivo, essa é a ideia, né? Facilitar tudo isso. Então, e nas instituições, na pessoa jurídica é a mesma coisa. Funciona do mesmo jeito. Então, você tem uma pessoa jurídica, você tem um comércio, você tem uma prestação de serviço e você tem uma conta, sua empresa tem uma conta no banco. Você vai cadastrar o Pix do mesmo jeito. Então, é o CNPJ da sua empresa, é o e-mail que você usa na sua empresa. Então, é muito igual. Eu estou no restaurante. É melhor do que melhor que Pix, só receber Pix. Oi, Thaís. Vai surgir meme disso. Vai surgir meme. Aguarde. Gente, eu vou te falar uma coisa. O brasileiro é tão criativo que outro dia eu estava lendo um negócio sobre o Pix aqui só para descontrair, gente. Que o pessoal começou a paquerar pelo Pix.
Como Gente, assim? brasileiro, não, brasileiro é muito criativo. Aí eu falei, eu tenho que testar pra ver se Essa informação funciona. é muito útil. Como assim, né? Não, você não tem uma ideia. Tudo começou, um casal, um namorado e uma namorada, eles brigaram. Tá. E aí, eu não sei se teve, eles tiveram, enfim, se separaram. E ela queria entrar, oi, Thaís, e ela queria entrar em contato com ele. Pedir desculpas, enfim, reatar, ela queria falar com ele, só que ele bloqueou a ex-namorada de tudo. Do WhatsApp, das redes celular, da rede social, de tudo quanto é lugar. Ele bloqueou, ela não tinha como falar com ele. Então, ela enviou um Pix de 1 centavo, porque você não tem valor mínimo para enviar Pix, de 1 centavo para ele, e aí você consegue colocar na observação alguma coisa. E ela foi mandando, ela foi mandando até ele aceitar e falar com ela. Preciso falar com você, te amo, me desculpe. E foi mandando de 1 centavo. Parece prêmio de criatividade. Eu falei assim, Ela merece um prêmio de criatividade. Não, tem que dar um papel para essa menina. eu falo que o brasileiro tem que ser estudado, é uma coisa surreal. Eu falei, gente, eu não acredito que a pessoa. Ela falou, foi a única maneira que eu consegui de entrar em contato com ele foi mandando dinheiro para a conta dele. Achei ótimo. Achei ótimo. Ele não me mandou um crush, ele mandou um pix. Aí ela gastou mesmo uns 3 mil, sabe lá Deus, né? Porque depende, se o que você fez for muito grave, vai ficar mais caro, né? Se for menos, vai ficar mais barato. Ele gastou R$ 3.500, verdade? Tudo por um centavo? Meu Deus, olha, a briga foi feia. A briga Olha, ela fez algo muito grave, hein, Ingrid, porque R$ 3.500 em Pix, vou te falar, de 1 centavo, sei lá de quanto que ela foi mandando. Olha, eu só sei que o brasileiro é muito criativo. Olha, essa foi ótima. Então, deixa eu entender, eu sou meio metódica, Marici. Então, assim, por exemplo, Você está no restaurante, você estava falando. você falou, e ele respondeu com um centavo. Gente, deixa eu ficar aí marcada para você falar que ela gastou R$ 3.500 e ele respondeu com 1 centavo. Gente, olha, o cara tá... Fala para nós, conta aí nos comentários se ela reatou com esse homem, pelo amor de Deus. Thaís, conta aí, porque eu não sei como é que ficou essa história. Eu só sei que se ela gastou 3.500 e ele 1 centavo, é porque ele deve estar muito bravo e não quer nem saber de Bialenga nunca mais na vida, né? E vai, então, assim, eu estou no restaurante, aí chega a conta, eu falo assim, eu quero pagar com Pix. Aí o garçom vai dar uma chave e ele precisa dar o nome do banco ou não? Só a chave. Então, se ele vai dar só a chave. Então, vamos dizer que você está naquele restaurante, às vezes, hoje em dia você já tem restaurante que ele já tem um QR Code que vem junto com a conta. Né? Você recebe a sua conta, já tem um papelzinho com QR Code. Então você vai abrir seu banco, você vai ali clicar naquele QR Code e já paga, põe um valor só e já vai direto para o restaurante. Se não tem o QR Code, vamos supor que aquele estabelecimento cadastrou como chave o CNPJ, por exemplo. Ele vai te dar um número do CNPJ e ali na hora você faz, e na mesma hora o restaurante já viu que entrou na conta, que recebe na hora, e você pagou a conta. O caixa que vai ter que estar bem coordenado nisso, né? Para ver. Às vezes você pode mandar o comprovante na hora também, né? Às vezes tem um WhatsApp do restaurante, você já manda o comprovante, ele já visualiza ali na hora. Aí cada estabelecimento tem a sua maneira de identificar o pagamento, né? Agora a gente tem que rezar pela internet, né? Minha filha, a gente não vive mais sem internet. Habilitação pela internet, como se tivesse internet do país todo, né? Pix, internet, tudo internet. Ai, se faltar internet. Não, tem internet. Quem que vive hoje em dia sem internet? Fala a verdade. Não vive, não vive. Nossa senhora, é difícil você viver sem internet hoje. Não dá. Não dá. Tem um Pix sem internet. Isso vai se tornar viável no nosso país. E aí eu estou falando do país, a gente tem gente do norte, tem gente do sul, tem gente de uma série de... Você acha que o brasileiro... Porque nós somos muito bancários, né? A gente interage com o banco
de uma forma, quando a gente vai para a Europa, as pessoas não têm essa relação com o banco, né? É mais informal e é mais distante, né? E é menos usual, quer dizer, boleto. É até muito engraçado isso. E até uma vez um banco fez a pesquisa para mim, falei assim, como é a sua relação com o gerente? Você gosta do banco? Eu falei assim, eu gosto, porque eu nem conheço o meu gerente. Quer dizer, eu não vou na agência, não sei como é a agência, eu não quero ir para a Então, agência. o que Mas você acha que acontece? nós vamos aderir a isso? Então, eu acho assim, a gente já vê um movimento hoje em dia, principalmente dos jovens, né? Então, os mais jovens, mesmo aqueles que estão em regiões mais distantes, às vezes com menos recurso de tecnologia, você tendo só um acesso à internet, você consegue se desbancarizar, que é o que a gente fala, né? Então, a gente vê hoje um movimento muito grande do jovem. O jovem não usa o gerente, usa, né? A gente brinca, ele não tem ele não precisa do gerente para nada. Quem gosta do gerente? As pessoas de uma outra geração, um pouco mais idosos, que eles tinham aquela relação de levar um dinheiro para o gerente, e o gerente punha o dinheiro na conta, ele ia lá tomar um café com o gerente, então ele tinha uma relação pessoal com aquele prestador de serviço da instituição onde ele tem conta, né? Então, essa população, eles ainda têm muita preocupação e eles ainda não se sentem à vontade de, por exemplo, abrir uma conta digital num banco digital onde não existe agência. Né? Ele precisa ter aquele lugar físico, com a plaquinha ali, que ele vai entrar, vai tomar um café, tem lá o caixa. Então, eles ainda é uma geração que viveu dessa forma. Então, para eles é um pouco mais difícil de aceitar essa mudança grande que a gente vive hoje. Os jovens, como já praticamente nasceram na onda da tecnologia ou da internet ou desse movimento de desbancarização, eles já não usam, né? E eles têm muito mais facilidade também, né? Nos meios eletrônicos e com a tecnologia. Então, ele com o celular, ele faz tudo o que ele precisa, ele não precisa conversar com o gerente. Então, a gente vê ainda, hoje em dia, uma divisão de geração, né? Então, qual é a ideia? A ideia é que, realmente, as próximas gerações, o gerente realmente vai ficando cada vez menos necessário, né? Então, assim, os jovens não usam gerentes, esses idosos, enfim, daqui a pouco não estão mais aqui, aí essa geração mais jovem, que não usa o gerente... Provavelmente, ou vai se ressignificar ou vai acabar, né? Eles vão encontrar outras lacunas do mercado para poderem se estabelecer, né? Não que a figura do gerente vai acabar totalmente, até pode ser que aconteça, mas não no curto e médio prazo, né? Isso ainda a gente vai ver por um bom tempo, né? Principalmente o nosso país, é um país muito grande, né? Tem cidade pequena, né? Em algumas regiões do nosso país que não tem banco, né? Ainda se usa o escambo, quer dizer, nós não estamos falando nem de gerente, não estamos falando nem de instituição bancária, eles fazem troca, né? Te dou um ovo e você me dá um queijo, né? Então, não tem nem banco. Então, assim, para a gente falar de desbancarizar e da figura do gerente, nós estamos falando de... Nós estamos falando de São Paulo, nós estamos falando de Rio de Janeiro, nós estamos falando da região sul, enfim, nós estamos falando de muito tempo ainda também. Né? E nas grandes cidades, por exemplo, de norte e nordeste, eles têm as mesmas coisas que a gente tem aqui. Os grandes bancos estão lá, mas nas cidades mais remotas, mais longe dos grandes centros, o máximo que muita cidade tem é uma casa lotérica, né? Onde você tem acesso a pagar sua conta, a retirar um dinheiro. Então, a figura do banco, né, físico, ainda é muito presente no nosso país. E eu não vejo, assim, na minha opinião, um movimento deles não existirem no curto prazo. Eu acho que a gente já está vendo um movimento de diminuição disso, né? Muitas agências fechando, né? Muitos novos bancos digitais surgindo. Então, existe, é claro, esse movimento todo que a gente estava falando agora, né? Principalmente dos mais jovens, de não precisar da figura do gerente e não precisar de uma agência física. Mas não existir o banco fisicamente, realmente a gente está bem distante disso. Parecia um negócio. Duas perguntas. Ele é um produto nacional, né? Assim, não tem em outros países ou tem já uma experiência
semelhante em outros países? Você tem Então, ciência? o Pix, ele foi, na verdade, o sistema financeiro brasileiro, ele é bem evoluído e bem moderno. Há muitos anos, alguns anos atrás, não muitos, não, alguns anos atrás, uma década, 2 décadas atrás, muitos países desenvolvidos vinham fazer auditoria e vinham buscar conhecimento do funcionamento do nosso sistema bancário para levar para os países lá fora. Então, o Brasil sempre foi uma referência em relação ao sistema financeiro, né? Ao mecanismo de funcionamento do sistema financeiro, as ferramentas do sistema financeiro. Então, o Brasil sempre foi uma referência para isso, né? Então, o Pix, ele, na verdade, ele veio como mais uma dessas ferramentas, Tá. né, de moderna de transferência de valor, né? Então, a gente realmente o Brasil é bem moderno com relação aos meios de pagamento e ao sistema financeiro. Beleza. Legal, Então, acho bacana. que sim. Agora é as nossas associadas se prepararem para receber, né, esse valor pelo Pix, né, para tirar aí, como você falou, de uma forma muito interessante, tirar o sócio, né, da taxa de crédito, que muitas vezes diminui muito a lucratividade, né, e incentivar os clientes mesmo a pagar com Pix, facilitar, entendeu? Certo? Talvez até no primeiro momento ver um benefício para quem pague com Pix, alguma coisa nesse sentido, para as pessoas realmente estarem mais utilizando isso. Né? Para quem tem um comércio ou uma prestação de serviço, o Pix realmente é muito vantajoso, né? Eu só ficaria atento a uma questão de que isso vai sair em todas as mídias, os bancos têm como obrigação informar os seus clientes, mas muito provavelmente, porque aquilo não tem almoço grátis, né? Provavelmente, no futuro, os bancos devem cobrar das pessoas jurídicas para receber o pagamento. A pessoa física não vai ser taxada. Maricita, eu sou ignorante nisso, mas o que eu acho é o seguinte: se entrar uma onda grande de PIX, né, pode ser que os cartões de crédito e débito diminuem as taxas. Tá? Muito provavelmente. E para recuperar, dando uma série de outros benefícios. E quando vier a cobrança do banco, começar justamente essa queda de braço, né? Isso certamente vai acontecer. E cartão de débito. Então, dá um fôlego bom para começar a não ter aí, como é que fala? Não ter aí, né, um rendimento para se recuperar. O que a gente espera que aconteça também é uma queda de braço entre as instituições financeiras, né? Vem para a minha instituição porque eu não cobro PIX para a pessoa jurídica, né? Mas ele vai te enfiar outros produtos. Certamente, vamos crédito consignado, crédito não sei o quê, facilidade para você pedir um empréstimo, ou enfim. Lá na frente ele vai acabar querendo te oferecer alguma coisa. Mas a gente aposta muito nisso. Isso faz parte, né? Isso faz parte do negócio e ele já oferece hoje, né? Quer dizer, o importante é viabilizar o negócio e diminuir os custos, né? Cada vez mais a gente tem um mercado concorrido, está diminuindo os custos o máximo possível, né? Outra coisa que eu acho que é importante, assim, caso algumas de vocês tenham alguma dúvida quanto ao Pix, entra no site do Banco Central. Só que você digita lá Banco Central, você já entra direto no site e lá está super explicado tudo como é que funciona o Pix, tem vídeo também mostrando como funciona. Então, entre no Banco Central, que é uma instituição financeira séria, é o nosso órgão regulamentador também. Então, assim, é importante que você vá numa fonte segura e uma fonte confiável. Se está com dúvida, entra no site do Banco Central. Ali tem todas as explicações, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, né? Mas o Pix é seguro, o Pix é vantajoso, façam Pix. Garota propaganda do Pix. E ele ajuda até a recuperar namorado. A gente vai atrás dessa história.
Exato, exato. Para saber que recuperou o namorado. É uma forma de mandar mensagens também. Gente, pelo amor de Deus, brincadeira. Mas ela Brincadeira, foi mas muito inteligente. essa A foi Thaís está boa. aqui dando até uma ideia. Olha, Banco Central, Pix Crédito, você paga na hora e É, sai da sua conta em 30 dias, né? Então, vai ser uma maravilha. As maquininhas de cartão de crédito vão se esfaqueando, né? Porque aí acabou o crédito, inclusive, a maquininha de crédito. Aí a coisa. Nossa, vamos mandar essa ideia, Thaís, para o Banco Central. Vou colocar lá. A ideia da Thaís, coloca lá, Thaís, boa. boa, boa, boa. Querida, quero agradecer de coração. Foi bastante esclarecedor. Eu tenho certeza que todos nós saímos bem agregadas e aí pensar nesse planejamento, né? Ver. Eu Uhum, vou uhum. distribuir esse vídeo para muita gente, tem Não, é mulheres, importante. porque a gente tem que fazer exatamente isso, né? A gente tem que diminuir os nossos custos, aumentar a nossa lucratividade, sem diminuir a qualidade na nossa prestação de serviço, para poder se ressignificar nesse mercado, né? E tá aí trabalhando. É Eu isso quero aí, agradecer é isso aí. as associadas que ficaram aqui assistindo conosco. Obrigada. Enfim, bem-vinda ao time Eu Treino a MEPIC. Nós vamos ter vários temas aí. E, gente, fica aberto, conversar, colocar nos comentários. O e-mail da Marici está no perfil o perfil da É. Marici está lá no nosso perfil, onde vai ficar a Uhum. live. Você pode entrar em contato com ela, conversar e ver também o seu planejamento pessoal, entendeu? É. E para ter uma saúde financeira, deixar as crenças limitantes para Pois é, trás importante, importante, importante. Se quem e tiver ver o dúvida, coloca o dinheiro outro como também. uma uma coisa boa, né? Eu falo que é assim, a gente quando vende, a gente está a serviço, né? A gente está a É, serviço da vida. Quando a gente entende que o nosso trabalho, que a gente executa, seja como empregado, seja como empresário, está a serviço da vida, a vida vem até nós. é isso aí. Querida Ingrid, querida Mepic, muito obrigada pelo convite. Adorei bater um papo com vocês. Na bio da Mepic tem os meus dados. Se alguém quiser tirar mais alguma dúvida, eu estou à disposição. Podem me escrever, manda lá um direct que a gente esclarece as dúvidas. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Obrigada, E gente. Pix beijo para vocês, Pix gente. beijo pra você, Pix beijo. Só que esse Pix vai ser aqui de graça, tá? Só no beijo, pagamento Vai no de beijo. graça, sem convite, sem nada. Pix beijo para todo mundo. Beijo. Tchau, Tchau, obrigada. gente. Tchau.